Caso alguém já queira ir procurando o texto de Jeremias, é do Antigo Testamento, texto de Jeremias, capítulo 20, texto que nós queremos conversar no dia de hoje, 23, capítulo 20, versículo 7 até o versículo 13. Eu ainda não vou fazer a leitura desse texto, vamos esperar um pouquinho, porque é interessante vermos um certo contexto desse livro de Jeremias. Jeremias foi alguém escolhido desde o ventre. Deus diz isso para Jeremias: eu escolhi desde o ventre. Isso também nos mostra a graça de Deus, que não escolhe os seus profetas por qualidades que eles tenham, mas sim Ele dá essas qualidades, o que poderíamos chamar de dons, àqueles que Ele conduz, para levar a sua palavra. Antes do capítulo 20 acontecer, Jeremias estava anunciando que a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, seria destruída, aniquilada por um exército maior, um exército poderoso que viria de outro lugar. E não era um bom anúncio. Ninguém gosta de ouvir que o seu povo será destruído. Imagina nós aqui em São José ouvindo que o nosso bolinho caipira seria destruído pelo bolinho caipira de Jacareí. Isso nos traria um certo desconforto e até uma guerra muito, muito grande, né? Mas enfim, essa é uma outra provocação. Eu já me arrependi de fazer ela uma vez, mas fiz de novo. Mas óbvio que ninguém gosta de ouvir coisas que desagradam, principalmente nesse contexto em que, de uma certa forma, o povo de Israel até ia no templo fazer os seus rituais que eram ordenados. Mas no dia a dia eles não estavam nem aí e adoravam outros deuses, trazido por outras culturas, colocados ali em Israel por outras culturas. Então o problema aqui é a idolatria, colocar a sua confiança ou algo que queira fazer, ou algo que espera receber em outro Deus, a não ser o Deus Criador, o Pai, aquele que salvou Israel do Egito, libertou do Egito e anunciou a vinda do Messias e ainda prepara esse povo para isso. Mas Deus então estabelece um juízo que é uma consequência do não obedecer do povo. Então Deus diz: já que vocês não querem me obedecer e querem continuar crendo em outros deuses, ao invés de crerem em mim, vocês vão ser exilados. O império da Babilônia vem e leva eles. E Jeremias está no meio desse processo. O exército da Babilônia já estava chegando. Jeremias continua anunciando por muito tempo que isso iria acontecer. E antes desse desabafo de Jeremias que vamos ouvir, ele passou uma noite inteira preso, amarrado num tronco e açoitado. O humor de alguém que passa por isso certamente não é algo bom. E ainda mais porque ele não queria falar isso. Jeremias, de uma certa forma, nos confessa que não queria nem ter nascido para ser um profeta. Ele fica indignado com Deus, porque escolheu ele. Poderia ter escolhido tantos outros. Então, além dele receber isso de Deus, algo que ele demonstra que às vezes não queria, ele passou uma noite toda amarrado num tronco e sendo açoitado. E aí, ele vai dizer algo depois disso, no versículo 7 do capítulo 20, ele vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição.
Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando pensam, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos põe à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Eu vou terminar o texto até o 18, porque é importante para a nossa reflexão. Maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueçam o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu a notícia. É menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia, porque não me matou antes de eu nascer. Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar com a minha vida na desgraça? Profeta de Deus. Alguém escolhido por Deus. Até entendo porque nessa perícope não é colocada o versículo 14 até o 18. Porque eles acham, não, vamos acabar aqui bem. Vamos acabar com Jeremias exaltando a Deus e dizendo que Ele é poderoso e forte. Então por isso que eu brinquei no início do culto. Será que Jeremias era bipolar? Ele inicia se lamentando e dizendo quanto zombam dele. E depois ele fala algo sensacional. Eu queria dizer, vou esquecer o Senhor e não falarei mais o seu nome. Mas algo dentro de mim queima. Esse fogo no meu coração é tão forte que eu até estou cansado de guardar ele. Não posso aguentar. E aí então ele se rende, fala do Deus Todo-Poderoso e sabe que somente Deus que pode fazer com que os seus inimigos se silenciem, que a zombaria pare. Mas logo depois, Jeremias fala algo muito forte mesmo. Algo que, infelizmente, cada vez mais nós estamos presenciando, que é justamente o pensamento em tirar a própria vida. Isso tem acompanhado o ser humano durante toda a história da humanidade, mas não sei por que, ultimamente, temos isso mais perto de nós. E isso é preocupante. Precisamos colocar em oração as pessoas que pensam também em tirar sua própria vida. E isso faz com que nós estejamos atentos. Caso nós já tenhamos pensado nisso, também é um sinal. Coloque isso para fora. Faça como Jeremias. Diga isso para Deus. Seja honesto com Deus. Então nós temos aqui um profeta, alguém muito importante, que nós poderíamos dizer, tem todas as bênçãos de Deus, expondo a sua fragilidade, expondo o seu temor e a sua angústia de ter que anunciar uma palavra que naquele contexto era uma palavra de destruição. Por isso eu digo, Jeremias, quero te conhecer
e um dia falar: tu é bem melhor que Aquiles. Tu é bem melhor que Heitor, o domador de cavalos. Tu é muito mais herói do que Hércules. Você é um cara que certamente está na lista dos meus top 5 de heróis. Por quê? Porque você se mostrou. Você revelou aquilo que você é para que nós conhecêssemos quem Deus é. Isso é importante para a nossa reflexão no dia de hoje. Mas nessa sequência que também ouvimos agora aqui do texto, essa frase que eu falei no início do culto, ela se encaixa. Jeremias está tentando fugir de Deus. E ele diz isso: eu queria esquecer o teu nome. Eu nem queria saber que o Senhor existe. Preferia não conhecê-lo. Assim eu saberia que a minha fuga está indo bem. Mas em Deus é o único lugar que encontro refúgio. Não existe outro lugar na face da terra ou no universo que eu encontre refúgio a não ser em Deus. Mas ao mesmo tempo, eu sei que a ira de Deus, ela ainda está presente. E olhando bem para esse contexto, a ira de Deus se manifestou quando Jerusalém foi destruída, quando o povo foi levado ao cativeiro. Eu já comentei no início do ano, num sermão, que às vezes o nosso tipo de raciocínio hoje, ele é muito dualista, né? Ou é isso, ou é aquilo. Ou eu estou com Deus, ou eu estou sem Deus. Ou eu estou muito bem com Deus, ou Deus não se faz mais necessário porque, na verdade, eu não consigo ficar bem com Ele. E Jeremias está nos dando aqui uma confissão, um relato da sua angústia que confunde tudo isso. A pergunta que nós podemos então fazer para a nossa reflexão de hoje, lendo esse texto e vendo o que ele pode nos colocar para a nossa reflexão, é fazermos uma pergunta bem objetiva. Fugimos de Deus? Bom, a resposta é sim. Óbvio que nós fugimos de Deus. Por quê? Porque isso faz parte de nós. É da nossa natureza. Não temos como achar que fugir de Deus é uma prerrogativa ou é algo que só acontece com quem não é cristão. Nós fugimos de Deus. Fugimos quando Ele nos pede algumas coisas, normalmente. Fugimos principalmente quando não confiamos nele, como Ele disse que poderíamos confiar. E tudo isso, infelizmente, faz parte de nós. Essa fuga que nós temos de Deus, ela é diária. E ela acontece em momentos em que, como Jeremias, podemos ficar envergonhados de falarmos quem nos protege. Essa fuga pode ser feita de várias formas. Se vocês forem sinceros nas suas reflexões, certamente vocês encontrarão até momentos específicos em que vocês podem afirmar: naquele momento lá eu fugi de Deus. Fugi da sua palavra, fugi da confiança que Ele me diz que eu posso ter nele, para confiar em mim, para confiar no que eu tenho, para confiar no que eu acho que é verdade, e não confiar de que Deus é o meu refúgio, é aquele que cuida de mim. Por isso, nós podemos ter algo muito importante. Se nem Jeremias, que enfrentou tudo que enfrentou, ouvindo do próprio Deus aquilo que ele tinha que dizer, não conseguiu não fugir de Deus, que ele tentou fazer isso algumas vezes, e ele expõe isso, como é que nós podemos ter a certeza de que a partir de hoje nós não fugiremos mais de Deus? Como é que eu posso ter a certeza de que amanhã eu não vou querer fugir de Deus novamente? Como é que eu vou poder ter a certeza de que amanhã, no meu trabalho,
quando iniciar, hoje já inicia a semana, mas amanhã, quando iniciar o dia de trabalho, eu estiver com o meu colega e ele falar algumas coisas sobre a minha fé que são erradas, como é que eu vou falar para ele que eu não quero fugir de Deus naquele momento? E quero dizer para ele que Deus não é isso que ele está pensando. Que ter fé em Jesus não é isso que ele está julgando. Ou não é isso que ele está confessando. Porque se eu disser, no contexto da semana passada, porque se eu disser, eu vou ter problema no meu trabalho. Eu vou ter problema com o meu chefe. Eu vou ter problema na minha família. Então é melhor, naquele momento, às vezes até pensar como Jeremias. Ah, Deus, nessa hora aqui de constrangimento, seria até melhor que eu não te conhecesse. E aí, às vezes, a gente finge que não conhece Deus. E isso acontece quando o silêncio impera. Jeremias não foi permitido ficar em silêncio. Jeremias tinha que gritar, conforme ele diz aqui, destruição, violência. Era essa a fala de Jeremias. A nossa fala hoje é essa? Destruição, violência? Não. Olha, então temos algo melhor do que Jeremias tinha. Eu não preciso dizer para o meu colega de trabalho que vai ofender a minha fé, ou vai dizer algo sobre os cristãos e olhar para ele e dizer que Deus quebre a tua mandíbula, ou que você seja destruído, que a violência caia sobre você. Não foi isso que eu fui chamado para fazer. Por que não? Porque existiu um ser humano que não fugiu de Deus. Existe só um ser humano que não fugiu de Deus. Quem é esse? É Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. Mas, como ser humano, ele não fugiu de Deus. Por quê? Porque ele tinha que cumprir isso. Essa obediência de colocar Deus em primeiro, de confiar somente em Deus, fez com que Jesus não fugisse de Deus, quando ele foi chamado para fazer algo muito pior do que Jeremias fez. Deus não pediu para Jeremias, Jeremias, quer fazer o seguinte? Então vamos fazer. Já que você está cansado de tudo isso, dê a sua vida pelo povo de Israel. Jeremias confessa que queria que os seus inimigos tropeçassem, que queria que seus inimigos morressem, que seria prazeroso para ele ver a vingança de Deus contra esses inimigos. Como é que Jeremias iria morrer por alguém que ele queria que morresse? Então vejam a importância de Jesus Cristo, olhando para esse aspecto que Jeremias nos traz. Jesus não fugiu de Deus. E Jesus nunca quis que os seus inimigos fossem destruídos. Olha que ele era Deus e tinha poder para isso, mas não quis fazer. Jesus pega e diz o seguinte: ok, a tua vontade eu farei, Pai. Eu vou morrer por aqueles que fogem de mim. E aí podemos nos encaixar. Jesus morre por nós. Por quê? Porque nós fugimos para aquilo que Jesus foi entregue. Nós fugimos da cruz. Porque a cruz não é algo bom. E se alguém disser que é bom, aí eu vou dizer, olha meu filho, vamos marcar aqui uma consulta. É bom você falar com um psicólogo. Porque a cruz não é algo legal. Jeremias, que tinha que anunciar algo bem diferente da cruz, nem conseguiu fazer isso. O que dirá anunciar que alguém precisa morrer? E da forma como Jesus morreu, para que nós tivéssemos vida. Por isso, não tem como o ser humano conseguir algo que faça com que essa substituição aconteça. A substituição que Jesus Cristo fez e nos deu através da sua obediência a Deus e principalmente da sua morte e da sua ressurreição. A partir disso,
nós cremos. Nós cremos que Jesus morreu por mim, me deu uma nova vida e faz com que agora eu esteja novamente ligado a Deus, confiando em Deus, colocando em Deus o primeiro de tudo na minha vida, e que a partir disso eu sou chamado como Jeremias. A Kelly foi batizada hoje aqui, né? Mas ela já foi chamada para anunciar a palavra de Deus, muito antes do seu batismo. Nós também cremos que aqueles que são batizados quando crianças também já são chamados para anunciar a palavra de Deus. Ou seja, poderíamos nos comparar aqui com Jeremias. Deus escolheu você para que você recebesse essa salvação. E nós recebemos ela através da palavra, através do batismo. Por isso, nós recebemos essa fé para crer que existe um Deus que eu não preciso mais fugir, mas sim encontrar refúgio nele. E como é que eu posso fazer isso hoje em dia? Isso nós falamos em todas as nossas mensagens. Você pode fazer isso hoje em dia vivendo a vida que Deus te deu para viver. Para concluir, eu digo o seguinte: hoje nós podemos ficar tranquilos, porque diferente de Jeremias, nós não precisamos falar violência e destruição. Hoje nós podemos falar perdão e salvação. Não é melhor falar sobre isso para outras pessoas do que aquilo que Jeremias estava dizendo? Mas em primeiro lugar eu preciso falar isso para mim. Perdão e salvação. Quando eu estava no seminário, professor de homilética, né, o professor que nos ensina a fazer mensagem, sermão, pregação, ele dizia sempre algo que é importante. O sermão primeiro é ouvido por aquele que prega. Porque se o sermão não for algo que faz com que você creia no perdão dos pecados e na salvação, o que você vai falar, o Espírito Santo até pode usar. Mas você vai estar falando coisas estranhas para você mesmo. Por isso o meu convite para nós hoje é esse: que quando formos falar de Jesus Cristo e a sua mensagem, ela precisa ser primeiro para nós. Jeremias entendeu isso. Porque era difícil para Jeremias aceitar isso. Era difícil para Jeremias aceitar que Deus é protetor quando ele só via destruição. Mas Jeremias sabia que não era o que ele queria que é o correto, mas sim aquilo que Deus quer é o correto. E o que Deus quer? Que todos sejam salvos, incluindo você mesmo. Esse é o nosso desafio de hoje. Confessar que precisamos de Jesus para nós mesmos. Porque pode ser que às vezes nós só confessamos que precisamos de Jesus quando achamos que estamos fugindo dele. Opa, estou muito distante de Jesus, preciso voltar. Faça isso antes. Se entregue a Jesus e reconheça que você não merece crer nele. Por quê? Porque daí você vai entender que quando você crê em Jesus, isso é completamente um milagre na sua vida. E que a partir desse milagre agora você vai ter refúgio em Deus contra a ira desse próprio Deus. Que diz o seguinte, aquilo que ouvimos no texto do Evangelho: aqueles que não confessarem, estes não estarão comigo. Estes estarão mortos eternamente. Aqueles que confessarem a Jesus estarão com ele. Então que possamos aprender que isso é um milagre na nossa vida e que esse milagre é tão constante que vai nos levar a confessar que estamos fugindo de Deus, mas que precisamos olhar para Cristo e falar: bom, Jesus não fugiu de Deus. E essa presença de Jesus com o próprio Pai é dada a mim em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora com Cristo eu estou unido com o Pai. Lembrando do texto do apóstolo Paulo:
éramos inimigos de Deus e fomos tornados amigos de Deus. Então estamos unidos com Deus. Lembrando de um salmo para concluir, ele diz: Deus, se eu subir até o mais alto monte, tu lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás também. Não há lugar que nós queiramos fugir de Deus, que Deus não esteja. Por isso é melhor para a nossa vida entender que Deus está conosco, porque Ele não quer fugir de nós. Viram como muda? Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona aqueles que o abandonam. Deus se faz presente nos lugares que nós não queremos que Ele esteja. Por quê? Porque essa salvação transforma a nossa vida e faz com que, ao invés de fugirmos de Deus, queremos a sua presença constantemente, porque é só ela que pode nos dar vida. É só ela que pode nos dar a salvação. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.